Olá, empresário e Deus. Uma série que eu tenho certeza que não só vai mudar os teus negócios, mas a sua vida também. Hoje, nesse segundo episódio, nós vamos fazer juntos uma reflexão que vai falar muito sobre liderança, ética no trabalho e, óbvio, pautado na palavra de Deus, trazendo provérbios de maneira inteligente que possam aí ampliar, potencializar a prosperidade financeira que Deus tem para você. Se você não me conhece, eu sou Priscila de Jesus, muito bem-vinda a esse canal e que esse episódio seja a bênção para a sua vida e para os seus negócios. Quero começar trazendo aqui dois versículos para reflexão, que um está em Provérbios 22 e 29, que fala assim: vês um homem diligente em sua obra, perante reis assistirá, não andará com pessoas de baixa sorte. Eu te desafio a estudar sobre diligência e o que ela pode fazer pela sua jornada de vida. Um outro versículo está também em Provérbios, só que no capítulo 28, versículo 2. Quando o homem é prudente e entendido, a terra tem estabilidade. Olha só, líderes sábios, líderes prudentes tornam a terra mais estável. E quando a gente fala de estável aqui nesse sentido, nós estamos falando de ordem, nós estamos falando de constância, nós estamos falando de previsibilidade, nós estamos falando de uma terra organizada, porque líderes prudentes estão em governo. Isso não é diferente dentro do teu negócio. Quando você se torna um líder mais prudente, a sua empresa, ela tende a ser mais estável. É o que você quer para o seu negócio? Então vem aprender aqui com o Senhor tudo aquilo que Ele tem para você dentro da sua liderança. Uma das definições mais assertivas para a liderança é a influência. Quanto mais influência você exerce dentro do seu negócio, mais liderança você tem. Quanto mais influência você tem com as pessoas que estão ao redor, que passam pela sua vida, mais resultados você tem e, consequentemente, maior a sua liderança ela é atestada. Como empresário, você precisa entender que você necessita, está no escopo das tuas atribuições, influenciar pessoas, para que pessoas de fato comprem o teu propósito, para que elas possam entender como entregar o melhor trabalho, a melhor atribuição, o melhor resultado, para que você continue crescendo e prosperando nessa terra. Se você não tem inspirado, se você não tem influenciado, você precisa desenvolver essa liderança. E uma das formas de você aprender a desenvolver-se é modelar pessoas que já chegaram lá ou que têm essas características que você quer desenvolver. E a gente vai olhar na Bíblia aqui pessoas que fizeram grandes coisas, grandes realizações, que foram líderes de grande influência. O maior deles foi Jesus. Foi a pessoa, de fato, que dividiu a história, que mudou o mundo, que mudou as nossas vidas. Eu quero ler aqui um versículo com você que está no livro do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, e que fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso aqui é um exemplo clássico de um líder que influencia, que conecta, que inspira e que transforma a vida de pessoas. Será que você tem conhecido as suas ovelhas? Será que elas param para te ouvir? Será que elas te seguem? Aprenda com Jesus como conseguir essa conexão para novos e maiores resultados. Jesus caminhou com 12 discípulos e esses 12 discípulos mudaram a história porque foram inspirados e influenciados pelo que Jesus fazia. E você dentro do teu negócio? Um outro líder que é um exemplo a ser seguido dentro da palavra do Senhor foi Neemias. Neemias fez coisas grandiosas na terra porque ele tinha caráter. E o que eu quero colocar aqui para você? Um dos outros fundamentos principais da liderança, você sabia que é caráter e não carisma? Muita gente confunde um líder carismático, mas que muitas vezes não tem valor, não é pautado em princípios, mas está ali arrebanhando multidões, mas só para fazer barulho. Mas líder que é líder, ele tem uma liderança fundamentada em caráter. E Neemias, ele de fato se importava com aquilo que era importante para a causa do Senhor. Ele olhou para as demandas e para as dores do povo de Israel
que sofria na época, e ele tomou uma decisão pautada no Deus que ele conhecia, que ele reverenciava, que ele glorificava e que ele queria de fato consolidar um reino na terra. E você? O quanto de caráter você tem tido pautado na palavra de Deus, que é bússola para todo aquele que se pronuncia como uma pessoa cristã. Um outro exemplo que eu quero deixar para você nesse episódio foi de José do Egito. José foi um exemplo de integridade, posicionamento, ética, longanimidade, perdão, um dos líderes mais completos da Bíblia. Alguém que foi acusado injustamente porque manteve a sua ética. Quem não conhece a história de José, eu vou deixar aqui para você como tarefa ler o capítulo de Gênesis 39 e acompanhar, conhecer a história de José. Mas ele não negociou princípios, e princípios pautados na palavra de Deus e pautados na ética e moral que ele tinha quando ele foi assediado ali pela mulher de Potifar. Ele falou, não, eu não posso fazer isso. Eu tenho um acordo aqui com o meu Senhor que eu não posso tocar em você. E também tenho princípios. Sirva ao Deus glorioso, referenciou o Senhor ali, quem Deus era para ele. E ele não negociou o que era inegociável. Por conta disso, ele pagou um alto preço, mas foi extremamente honrado pelo próprio Deus. De prisioneiro, ele foi aí levantado a segunda pessoa do Egito depois de Faraó. Se tornou um governador relevante. E uma das coisas que me chama muito a atenção na história de José é que nos momentos mais desafiadores da liderança dele, o Senhor sempre nos traz um versículo que fala, mas o Senhor era com ele. Então, que na tua liderança você não deixe de seguir ao Senhor. Que na tua liderança você lembre dos princípios bíblicos que estão todos escritos aqui, que foram deixados para nós. E uma última reflexão. Se você vive pautado, se você pauta a sua liderança debaixo de uma ética, e principalmente uma ética cristã, o maior interessado em te honrar é o próprio Deus. Que Deus te abençoe grandemente e eu te vejo no próximo episódio.